Sugeri para todos. Primeira, estão vendo aí, né? Essa aqui, Teoria Crítica e Educação, a questão da formação cultural na Escola de Frankfurt, muito bom também para quem quer estudar sobre Theodor Adorno, que é um autor de uma linguagem muito fechada, muito difícil. Então, esse livro aqui ajuda bastante para quem quer entender Theodor Adorno. E tem um outro livro aqui também que eu indico a todos, que é esse trocinho aqui, Dialética Negativa. Isso aqui é uma voadora na gengiva da pessoa, um livro denso, fechado, mas quem quer estudar sobre teoria crítica tem que ler esse livro. Muito bacana, Dialética Negativa, eu indico a todos. Mas dito isso, acabei de dizer que Theodor Adorno é um pensador cujos seus escritos, sua forma de escrita é muito hermética, é muito fechada. Eu gostaria de informá-los que, assim, eu estudei Theodor Adorno na minha graduação, especialização no meu mestrado, e pela densidade do cara, eu não sou nenhuma sumidade em Theodor Adorno, não sou nenhuma referência em Theodor Adorno, mas sempre gostei dos escritos dele, principalmente na sua perspectiva crítica da sociedade. Então, não sou nenhuma referência, nenhuma sumidade, mas sempre gostei, desde a minha graduação, e hoje, até hoje, eu perduro nessa leitura, porque eu gosto muito, mesmo indo para outros caminhos, gosto muito de Theodor Adorno. E uma coisa que deve ser chamada a atenção, não sei se José Wando, que está me escutando, vai concordar. Na academia, Theodor Adorno não é considerado por muitos filósofo, e sim sociólogo. Então, vocês podem encontrar Theodor Adorno classificado como sociólogo, né, das ciências sociais, da própria sociologia, mas não tanto quanto filósofo. Inclusive, enfrentei um certo preconceito quando fui defender, na minha graduação, sobre a questão da indústria cultural, e que diziam que eu deveria estudar sobre um filósofo e não sobre um sociólogo. Então, Theodor Adorno é classificado até hoje, que fiquem atentos e atentas a isso, como um filósofo, como um sociólogo, e não como um filósofo. Até em classificação de bibliotecas vocês vão encontrar como sociólogo. Bom, mas dito isso, deixe-me começar a falar um pouco sobre esse cara. A escolha desse tema, principalmente na perspectiva da Escola de Frankfurt, é que eu acho que ela ilustra bem o que nós estamos passando hoje com relação à democracia, a tentativa de esfacelamento da democracia. E Theodor Adorno percebeu isso na época em que ele estava ainda na Alemanha e que começou a perceber o surgimento e a ascensão do nazifascismo. Ele começou a perceber que tudo se iniciava a partir do cerceamento dos direitos, bem aos poucos, até que aquilo que havia se tornado Salvador, que vinha com a promessa de Salvador, depois veio como uma ameaça significativa e incessante. Ou seja, aquilo que apareceu inicialmente na Alemanha como salvação do povo alemão, como o homem Hitler apareceu como salvador do povo alemão, aquele que ia resgatar os direitos do povo alemão, depois se tornou uma ameaça. Uma coisa bacana também é uma palavrinha chamada Volksgeist. Volksgeist. Alguém já ouviu isso? Essa palavra Volksgeist? V-O-L-K-S-G-E-I-S-T. Volksgeist. Significa espírito do povo. Preste bastante atenção que o professor José Wando, depois, na segunda parte, vai falar um pouco sobre a ideia de Volksgeist, só que traduzida para o nosso conceito hoje. Vocês vão entender a diferença entre um e outro. Na época de Theodor Adorno, o Volksgeist alemão era o espírito do povo. E vocês sabem que a Alemanha foi destroçada na Primeira Grande Guerra, e aí a economia, não é? Destroçada também, muito desemprego, fome, todo aquele quadro que a gente conhece depois de uma guerra, né? Que a gente já ouviu falar registrados depois de uma guerra. Então, Hitler surge como um homem do povo, como aquele que vai salvar a Alemanha. Mais do que isso, aquele que vai trazer a Alemanha para os alemães. Theodor Adorno chamou bastante atenção sobre isso. Aquelas pessoas que vinham
Pronto, estão me ouvindo agora? Mas estavam me ouvindo, okay. Né? Legal, legal. Sim. É isso. A Hitler surge com aquela ideia: vamos devolver a Alemanha para os alemães. Putz, devolver a Alemanha para os alemães. Então teria que ser um homem alemão com pulso firme para. Cara, enfim, tá fechando direto. Mas Voltou a fechar aí. Eu vou tirar o fone, que eu acho que é melhor. Estão me ouvindo ainda? Conseguem me ouvir agora? Sim. Ok. Minuto só. Vocês conseguem me ouvir? Preciso de um retorno. Sim, tá ok, tá tudo certo. E agora? Ok. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, legal. Tirei o fone, vamos ver agora se para de cair. E como eu ia dizendo, vamos devolver a Alemanha para os alemães. E tinha que ser um homem do povo, que fosse escolhido pelo povo, para devolver a Alemanha para os alemães. Eles acreditavam, eu estou falando já do Reich, que havia uma ameaça iminente na Alemanha, que era o povo judeu. Porque o povo judeu sempre foi muito ligado ao comércio, tinha uma extrema facilidade em tratar do comércio e nas suas conquistas financeiras, então serviu como pano de fundo para justificar uma ameaça. Preste bastante atenção com relação à nossa realidade hoje no Brasil, sobre o que supostamente chamam de ameaças. A democracia. Vamos lá. E aí, Hitler foi escolhido pelo povo, diga-se de passagem, foi escolhido pelo povo, e quem compunha o Reich, na verdade, eram professores, principalmente os intelectuais alemães, os professores. Estão dando para entender mais ou menos onde a gente quer chegar. Vamos dar um ponto aí, e vamos dar um salto para um outro momento agora. Theodor Adorno participou da chamada Escola de Frankfurt. O que era a Escola de Frankfurt? Era, no caso, começou como um instituto de pesquisas sociais na Alemanha. E aí seria um lugar que era resguardado para todos os intelectuais que quisessem falar sobre o marxismo, em diversas áreas do conhecimento, sociologia, filosofia, política, psicologia, né? Ciências sociais, todas estariam lá. Quem tivesse interesse em falar sobre o marxismo, através da sua formação, teria na Escola de Frankfurt um campo fértil para a sua produção e para a pesquisa. Então, foi por esse motivo que ele foi criado. E quem criou, no caso, foi um cara chamado Felix Weil, que era um produtor alemão, que ganhou muita grana, né, produzindo trigo para a Argentina, então ganhou muito dinheiro, e aí produziu esse instituto. E um dos primeiros que tiveram a direção do instituto foram dois caras, né, que é o Theodor Adorno e também o Max Horkheimer, que vocês devem lembrar da obra dele chamada Dialética do Esclarecimento, escrito por eles dois, e que foram os primeiros diretores do instituto. Então, todos migraram para lá. Judeus ou não judeus, alemães ou de qualquer outra tipo, todo mundo ia para lá, para produzir especificamente um conteúdo marxista, no sentido de que, qual era a principal ideia aí? Antes de Marx, e aí eu já estou falando um pouquinho até das teses de Feuerbach, a filosofia tinha como principal característica descrever o problema. Só que depois de Marx, a filosofia passa a descrever e a resolver os problemas. Então, houve uma ruptura muito grande da filosofia, até um desenvolvimento muito grande, que antes de Marx, ela simplesmente descrevia o fenômeno. Agora, depois de Marx, ela descrevia o fenômeno e trazia possíveis soluções para esse problema. E o Instituto de Pesquisas Sociais se tornou, nesse ponto, muito fecundo, porque todos os seus pensadores, todos os seus colaboradores traziam justamente os problemas existentes do cotidiano, mas já com possível solução. Inclusive, vocês devem perceber também que a terceira, a quarta geração da Escola de Frankfurt ainda um remanescente, não é? Ainda tem os seus remanescentes aí vivos, e continua produzindo conteúdo marxista nessa perspectiva de descrever o mundo. E então é isso. Theodor Adorno produziu talvez uma das suas melhores obras,
o seu amigo Max Horkheimer, que chamava Dialética do Esclarecimento, que também falava um pouco sobre a posição da democracia na Alemanha e o surgimento do Reich. O cara foi especificamente, quando saiu exilado para os Estados Unidos, sua família toda lá, levada para campo de concentração, seus amigos levados para campo de concentração, ele foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele começou a perceber que a própria democracia nos Estados Unidos também estava ameaçada. Ele começou a perceber dois pontos. Primeiro, a cultura norte-americana e os ataques à democracia norte-americana. Antes dele sair exilado, uma das coisas que ele percebeu foi o entretenimento na Alemanha, o cinema alemão. As coisas começaram no cinema alemão. A propaganda alemã do Reich era fabulosa, era fantástica. Ela conseguia eliminar, através de 5 minutos de exibição, no máximo 10 minutos de exibição, antes dos filmes, você ia para o cinema assistir um filme, mas antes disso você tinha justamente uma propaganda alemã militar, e que falava sobre o poderio militar, como é que ele iria garantir os direitos dos alemães, como é que a supremacia militar iria resolver todos os problemas, olha só, todos os problemas da ameaça que a democracia estava recebendo. Os militares se colocaram como aqueles que iriam defender a democracia na Alemanha. Seriam a última linha de defesa para garantir os direitos do povo alemão. E deu no que deu. E no livro Educação para a Emancipação, Theodor Adorno fala uma coisa muito bacana. Toda a educação está fadada, está natimorta, ou seja, já nasce morta, está fadada ao fracasso se não tiver como principal objetivo o humanismo. Toda educação está fadada ao fracasso se não tiver como um dos seus objetivos principais a humanidade, o humanismo. E ele tinha razão, porque ele disse que a democracia, que era defendida por professores e pelos intelectuais, estava sendo massacrada, estava sendo violada por esses mesmos intelectuais. Então, o povo alemão se dizia aquele mais culto do mundo, antes da Segunda Guerra, aquele que serviria como referência à cultura ocidental. E realmente tinha um programa de educação que era fabuloso. Entretanto, o que Theodor Adorno diz, tanto na Dialética do Esclarecimento quanto na Educação e Emancipação, se você não tem uma educação que esteja voltada para prestar atenção à sensibilidade do ser humano, a atender às necessidades do ser humano, ela pode servir como porta de abertura para regimes totalitários. Putz, é isso aí. Por que é que hoje nós vemos todo o interesse na militarização das escolas? Ponto. Por que que nós estamos vendo hoje que a nossa cultura está cada vez mais polarizada no sentido de quem defende a democracia e quem defende interesses de militância? Quem defende a democracia são aqueles que são colocados como pessoas que estão aptas, dentro de um discurso de militarização, para tratar, para cuidar especificamente da democracia. E Theodor Adorno chamava a atenção. A educação e o entretenimento foram os dois primeiros alvos do Reich. Os dois primeiros alvos do Reich. Começou a cooptar pessoas através de corações e mentes dentro dessa perspectiva. O Reich conseguiu, através da educação e do entretenimento, conquistar um número maior de pessoas. E o conteúdo desse discurso foi produzido principalmente por professores. Principalmente por professores. O que é que nós podemos pensar a partir disso?
O que é que está acontecendo hoje no Brasil? E nosso amigo José Wander, eu tenho certeza que vai dar uma voadora retada nisso aí. Pode prestar atenção. O que é que está acontecendo hoje com os professores? O que é que está acontecendo hoje com a educação? Bom, uma outra coisa que é muito interessante a se prestar atenção, a ideia de trabalho. Eu não vou aqui entrar na questão etimológica e conceitual de trabalho, que ela é extremamente ampla, não daria tempo. E eu também não tenho todas essas informações, não sei tudo, não sei descrever tudo sobre o conceito de trabalho, mas eu quero pegar particularmente algo que Theodor Adorno chamou a atenção. Vocês se lembram qual era a zorra da frase que tinha lá no portão de Auschwitz? Lembra qual era uma frase? Quando você vê um filme, um documentário, você lembra qual é a frase que tem lá? Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Você era tirado de sua casa, do convívio de sua família, de seus amigos, do seu trabalho, era levado para um campo de concentração. Quando chegava lá, você via essa frase no portão: o trabalho liberta. Vou trabalhar porque eu sei que eu vou ser livre disso. Então, você chegava no campo de concentração de forma humilhante dentro de vagões de trem. Só um momento, professor. Voltou? Voltou. Pronto. Então, você chegava no campo de concentração, num vagão de trem. Se não morrer dentro do vagão de trem, você chegava lá e se debruçava. A primeira coisa que você via é aquele campo imenso com a frase lá: o trabalho liberta. Pai, preste atenção. Quando você chega humilhado e vê uma frase dessa, você começa a achar que a sua única forma de sair daí é através do trabalho. Quando você chegava lá dentro, você percebia que todos os seus direitos, não estou falando de direitos de trabalho, que eles nem existiam nesse momento, mas todos os seus direitos fundamentais, inclusive a vida, eram cerceados. Mas todos eles eram fomentados a partir da ideia de que o trabalho iria libertar o homem. O que é que acontece hoje na nossa realidade? Não continuamos ainda na ideia de que o trabalho liberta, e Theodor Adorno chamou a atenção. Os direitos fundamentais eram cortados, principalmente a partir da ideia de trabalho. Todos os direitos fundamentais, inclusive da vida. Muito menos o direito de vir, porque você já estava dentro de um campo de concentração. Então, Theodor Adorno chamava a atenção sobre as sutilezas que o Reich utilizou para começar a cercear a democracia, para querer esfacelar a democracia. Então, todos que estavam envolvidos naquele momento no Reich, no nazismo, eram essas pessoas que eram os intelectuais. Nós estamos vendo isso hoje da mesma forma. Nós estamos vendo a presença dos intelectuais hoje da mesma forma, defendendo também certos aspectos políticos que pretendem defender a democracia. Mas como é que você defende a democracia cerceando direitos? Como é que você defende a democracia anulando completamente a liberdade do indivíduo? Há quem acredite nesse ponto, tudo bem. Há quem acredite nisso. Mas Theodor Adorno chama a atenção que quando você está envolvido especificamente na defesa dos direitos da democracia, o que você tem que prestar atenção é justamente sobre os métodos que estão sendo utilizados para a defesa dessa democracia. As ações que estão sendo efetivadas, que estão sendo legitimadas para a defesa dessa democracia. E que o povo alemão não percebeu foi justamente que os métodos que estão sendo utilizados para a defesa dessa democracia eram extremamente violentos. Mas o referencial que as pessoas tinham era justamente dos intelectuais. O que o povo alemão queria, que era o espírito do povo, a recuperação do espírito do povo, do Volksgeist alemão, estava justamente
sendo defendida pelos professores. Então, você, enquanto povo, até que você não tivesse acesso à informação, você vai ter um referencial, que são justamente os intelectuais. Se eles estão defendendo isso, significa que isso é bom. Então, vamos segui-los. São essas pessoas que trazem educação para nós, então vamos segui-lo, porque são eles que defendem esse tipo de ação metodológica para a defesa da democracia. Então, todos aderiram a essa política, esse tipo de política. Então, Teodoro Adorno chama atenção justamente sobre isso. E aí vocês vão ver uma leitura principalmente da educação e emancipação. Para que Auschwitz não ocorra novamente, para que não haja, em qualquer momento, não só na Alemanha, mas na Europa, mas em qualquer parte do mundo, o esfacelamento da democracia, e vale uma vírgula. Teodoro Adorno sabia que a democracia é um regime político que tem suas falhas. Ele sabia que o regime da democracia tem muitas falhas, mas que de todas elas, de que todos os regimes possíveis, seria o melhor para a garantia dos direitos do ser humano livre, do cidadão. De todas as falhas que a democracia pudesse produzir durante toda a sua história, e aí o professor José Evandro vai tratar disso, do essencial da democracia na Grécia, ainda assim seria a melhor forma de governo no mundo. E que se em algum momento você começa a tirar as liberdades, você abre portas para que regimes totalitários possam entrar e se produzir. Foi o que nós deixamos acontecer. O exemplo de Teodoro Adorno chama atenção para o que está acontecendo hoje. Abrimos portas, abrimos janelas, depois portas. Quando o vírus entrou como um cavalo de Troia, se instaurou no sentido de devolver o Brasil para os brasileiros. Prestem atenção, que Teodoro Adorno chamou a atenção no Reich, de que deveria devolver o espírito do povo alemão, trazer uma Alemanha para os alemães. Estamos vendo novamente em determinados discursos de reprodução da ideia que vamos devolver o Brasil para os brasileiros e devolver também o espírito do povo brasileiro. Bom, que espírito é esse? Enfim, é uma outra discussão. Mas observe as semelhanças dos discursos. Observe as semelhanças dos discursos. Devolver o Brasil para os brasileiros, assim como foi devolver a Alemanha para os alemães. Recuperar o espírito do povo alemão. E vamos recuperar o espírito do povo brasileiro. Entendem? Então, a minha leitura nesse sentido, ela é voltada principalmente para essa perspectiva de misericórdia. Celular de novo, 0800. Deve ser ou alguém me cobrando ou me vendendo pacote de internet. Deus é Pai. Vou botar aqui em avião, me perdoem. Pronto. Mas é isso aí. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, a militarização nas escolas. Essa proposta. Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões, mas estamos percebendo hoje como é que o caminho está sendo muito bem definido e aponta para um referencial de um dos capítulos mais vergonhosos da humanidade, que foi o nazifascismo, que foi o Holocausto que aconteceu lá, que matou milhares e milhares de pessoas. Guardadas as devidas proporções, as coisas estão se caminhando mais ou menos para esse prisma. Então, a atualidade do pensamento de Teodoro Adorno, se você quiser entender um pouco sobre esses ataques à democracia, vale a pena fazer a leitura. Então, vou até ousar dizer para vocês, primeiro leiam Educação e Emancipação, depois leiam A Dialética do Esclarecimento. E para fechar a minha fala, uma coisa que Teodoro Adorno diz, educação para quê? É das conferências radiofônicas que está lá no livro Educação e Emancipação. E é escrito de forma interessante, não é educação para quê, não é direto, educação para quê? Interrogação, não. Educação, hífen, para quê?
Qual é o papel da educação? Ele foi muito feliz quando ele colocou simplesmente o hífen. Educação, hífen, para quê? Ele não colocou educação para quê? Educação, hífen, para quê? Então ele pontua qual é o papel da educação. Para que é que ela serve nesse momento? E pontua, primeiro, para a perspectiva política do conhecimento necessário nos dias de hoje, em qualquer tempo. Segundo, defesa da democracia. Terceiro, defesa dos direitos individuais. Educação para quê? É uma necessidade do homem contemporâneo pela defesa dos seus direitos. Pela defesa dos seus direitos. O que ele viu, na sua perspectiva dentro da Alemanha, foi que foi através da educação que o Reich surgiu. É louco, né? É bizarro, enfim, às vezes até quando eu me pego pensando nisso, eu não consigo entender. O Reich foi produzido por nós, professores, pelos intelectuais. E aí eu volto a dizer, me permita se eu estou me repetindo demais, qualquer educação que não tiver voltada para uma questão do humanismo está fadada ao fracasso. E a educação está sendo atacada cada vez mais porque nós permitimos esse abrir de portas para que regimes totalitários pudessem tomar corpo. Então, a questão não é esvaziar esses regimes, não é esvaziar esses discursos, porque eles vão ter que estar aí, vão ter que estar presentes. Inclusive, até a existência deles é necessária para o debate, é necessário. Mas o que nós temos que fazer enquanto professores, enquanto formadores de opinião, ou até você que é aluno também, que está me escutando nesse momento, nos escutando nesse momento, é a necessidade de se criar o discurso da defesa da democracia, não somente na sala de aula, mas no nosso dia a dia. Porque pode ter certeza, eles estão sendo violentados todos os dias. Beleza? Bom, geral, é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Me perdoe se eu estendi um pouquinho, me perdoe também pela questão aqui da interrupção, mas eu espero que estejam todos me ouvindo. Valeu aí. Valeu, professor, muito obrigado. Tem duas perguntas aqui. Deixa o José Evandro falar, a gente faz tudo de uma vez no debate. Como é que vocês preferem? Acho melhor, né? Melhor, melhor assim, né? Pronto. Júlio falou... No terceiro momento. Certo. Júlio falou 30 minutos, né? Gravados aí. 30 a 35 minutos, isso mesmo. É isso. Então, José Evandro tem aí mais 20 minutos, né? Para a gente abrir aqui, que tem algumas perguntas, e para a gente abrir para o debate, tá? Ok, bom dia mais uma vez. Deixa eu tirar aqui, porque o Google gosta de intervir. Eu gostaria de agradecer ao Colegiado de Administração por ter permitido a realização desse momento. Agradecer à organização do colóquio, que, como o Júlio falou, eu endosso as palavras dele, né? Toda a equipe, vou destacar a figura do Lael, que é um da equipe que eu conheço, né? O professor João, pela a vontade de idealizar e colocar em prática esse colóquio, que vem nos brindando com discussões excelentes, tanto da narrativas de experiências de vida, como narrativa de experiência de pesquisa, a parte invisível da academia, que muitas vezes as pessoas que não têm um bom senso, como o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, e alguns setores da sociedade, e coloca professores como privilegiados, estudantes como vagabundos, como maconheiros, etc. Né? E não percebe que a universidade ela não é só aula. A universidade ela é uma
é um universo de acontecimentos que muitas vezes não são percebidos no cotidiano. E esse colóquio de 40 anos do campus 5 da UNEB, em Santo Antônio de Jesus, nos traz essa visão. Eu digo isso porque ontem, quando eu assisti a mesa do pessoal do Colegiado de Geografia, onde estavam apresentando a trajetória da pesquisa do colegiado, era muita coisa. E muitas vezes você, no cotidiano, não consegue perceber isso, porque acontece de uma forma silenciosa. Não é a sala de aula que você vê cheia de pessoas, mas é o trabalho de formiguinha, conjunto de professores e estudantes e técnicos que dão vida ao que nós chamamos de universidade. E parabenizo, mais uma vez, os 40 anos, e que seja vida longa ao Campus 5. Que muito já contribuiu e que venha contribuir mais ainda com o desenvolvimento da cidade de Santo Antônio de Jesus. Bom, gente, o professor Júlio me deixou uma missão para tentar falar um pouco sobre essa segunda parte. Eu vou, de forma bem panorâmica, falar um pouco sobre a democracia grega, como ela nasce na Grécia, para a gente fazer um contraponto com a democracia na atualidade, que muitos chamam de democracia liberal. Todos sabemos, a própria Marilena Chaui, ela sempre é muito enfática nos seus textos, que a democracia, como a república, são invenções. A democracia é uma invenção do povo grego e a república é uma invenção dos romanos. Então, a democracia, de acordo com o historiador Heródoto, que é um historiador grego, tanto historiador como geógrafo, ela, para ser atingida, ela passou por 2 regimes anteriores. O primeiro, que ele chama a monarquia, que é a vontade de um só, que é o rei, que atribuía a ele o poder da lei, o poder sobre a cidade e o poder religioso. Quando eu falo poder sobre a cidade, eu estou falando do poder militar. A oligarquia, que é o governo de uma minoria que impunha sua vontade à maioria. E, por fim, no século VI, a partir da legislação de Solon, que cria os tribunais, nasce a democracia como governo da maioria. Então, 2 coisas importantes. Nós temos 2 autores na filosofia que são fundamental para compreender a democracia ateniense. Um é o Platão, que escreve uma obra chamada A República, na qual ele idealiza a cidade ideal, com cada um nas suas funções, E temos o Aristóteles, que escreve uma obra chamada A Política. Com a política, o Aristóteles ele não traz uma cidade ideal, mas ele traz uma sociedade real, porque nós temos de característica dentro de doutrina o idealismo, com a questão das ideias do Platão, porque a dicotomia entre o mundo sensível e o mundo inteligível, e nós temos o Aristóteles, que é considerado um realista. Então, por ser um realista, o Aristóteles ele é um filósofo do seu tempo. Então, quando ele apresenta para nós a sociedade ateniense da época, na República, para ele falar da democracia, ele passa pelos governos anteriores. Ele fala da monarquia, fala da oligarquia, fala também da tirania, para se chegar à democracia.
E aí nós vamos ter um período histórico que é chamado do século de Périx, né, que são as mudanças. Depois, as oligarquias e alguns segmentos mais conservadores da sociedade ateniense vão corroborar com Esparta para dominar Atenas, para o poder ser restituído para esses que as oligarquias e os tiranos achavam que devia ser deles, porque eles acreditavam que ele vem de uma linhagem dos deuses, né? Isso é um ponto muito importante para a gente perceber, e da mesma forma que quando a Alemanha, o Reich ele surge na Alemanha nazista, uma das bases do nazismo é a superioridade de uma raça, que é a chamada raça ariana, que alguns autores começam a trazer, a fundamentar esse discurso da raça ariana na ideia do super-homem do Nietzsche, que é um equívoco muito grande, né? Que segundo alguns pesquisadores, o filósofo do Reich se chamava Martin Heidegger. Eu não sei precisar bem porquê, mas o Heidegger ele se torna reitor da Universidade da Floresta Negra, né? E ele tinha essa simpatia muito forte pelo nazismo, tanto que ele traz seu grande amigo, o Russell, o Edmund Russell, que era judeu-alemão, né? Ele toma o lugar do Russell na reitoria da universidade. Bom, a democracia, quando nasce em Atenas, ela não nasce diretamente para o povo, mas ela nasce como essa ideia de povo como uma maioria. Só que quem são aqueles que podem participar do momento democrático da cidade? Os cidadãos. Esses cidadãos eram chamados dos bem-nascidos, proprietários de terra, grandes comerciantes, pessoas que tinham poder aquisitivo. E esses faziam parte de 10% da população ateniense. Estrangeiros, escravos, mulheres, pequenos comerciantes, aqueles que nós vamos conhecer a partir a camada mais pobre, que muitos chamam de plebeus, esses não eram considerados cidadãos. Então, com a democracia ateniense, algumas coisas começam a mudar. Por exemplo, a escravização por dívida. Isso vai ser abolido, né? A democracia ateniense é uma democracia participativa. É uma democracia chamada democracia direta. Então, contudo, o Júlio falou bem da importância da educação. Os gregos também pensavam assim. Então, para você participar das discussões na Ágora, na Grécia Antiga, você tinha que ser preparado. E aí surgem os sofistas, que são os mestres, né, de retórica e de oratória, que vão desenvolver um papel muito importante. Porque, além deles terem esse princípio, né, de trazer essas técnicas do bem falar e do convencer, eles vão trazer uma questão importante, que é o que o Platão e o Aristóteles vai condenar muito, que é a verdade, ela deixa de ser absoluta para se tornar relativa. E aí eles vão desenvolver o que vamos chamar, na filosofia, de verdade pragmática. Se é importante, defendemos. Se não é, não é verdade. Ou seja, a verdade parte daquilo que me interessa. E aí eu trago uma citação da Marilena Chauí, só para a gente ter uma noção da importância de como a democracia surge na Grécia, que ela diz o seguinte: os gregos e os romanos não dispunham de modelos
e tiveram que inventar sua própria maneira de lidar com os conflitos e as divisões sociais. A política, inventada quando surgiu a figura do espaço público, por meio da invenção do direito e da lei, isto é, a instituição dos tribunais por meio da circulação das instituições públicas de deliberação, de decisão, as assembleias e os senados. Esse surgimento só foi possível porque o poder político foi separado em 3 autoridades tradicionais que anteriormente deveriam ter o exercício do poder. Autoridade do poder privado ou econômico e o chefe de família, cuja vontade dependia da vida e da morte. E o poder religioso, né, que tinha uma relação muito forte. Então, quando esses poderes foram desmembrados, cada um com sua função, e a instituição da lei, nasce também o que nós vamos chamar de isonomia, o direito igual para todos. E aí nós vemos para as características da democracia no Brasil. Essa nossa mesa, ela é resultado de discussões a partir do contexto atual que nós estamos vivenciando. Quando eu comecei a ver as manifestações bolsonaristas pedindo intervenção constitucional, né, pedindo intervenção militar, fechamento de Congresso, AI-5, as falas do filho do presidente, dizendo que só precisava um cabo e um soldado para fechar o Congresso ou fechar o STF, me acendeu uma luz. Porque as pessoas falavam muito em ataque à democracia, e aí eu queria entender o que nós estamos chamando de democracia. Porque nós que somos oposição a esse regime, a esse governo, entendemos que as ações são antidemocráticas. Intervenção nas universidades, querendo tirar a autonomia, como eles elegerem reitores, mas isso não começa agora. Desde 2015, antes do golpe de 2016, começamos a os 2 pontos que precisamos estar muito atentos. Surge uma coisa que a gente nunca imaginava, era só uma palavra em inglês, né, para se chamar mentira, que é fake news. E provavelmente vai ser incorporado no dicionário de língua portuguesa, porque a gente não fala notícia mentirosa, a gente usa um termo... O som está travando. José Evandro, a sua internet está travando aí, o vídeo, alguma coisa está acontecendo aí. É porque minha internet está falhando. Está me ouvindo direitinho? A gente está, mas está dando alguns cortes. É porque eu não estou vendo minha imagem aqui na frente, aí não estou dando para... Então, o que a gente começa a perceber? De 2015 para cá, várias tentativas de ataque à base que sustenta a democracia, que é a educação. A primeira tentativa foi o projeto Escola Sem Partido. E o que mais assusta é que esse projeto tinha apoio de professores em vários segmentos. Quando eu vi o Roda Viva e vi uma professora defendendo o Escola Sem Partido, eu fiquei assustado. E aí, bem como o professor Júlio Collor nos trouxe, o Reich era formado por intelectuais. Eu não sei se vocês já assistiram o julgamento de Nuremberg, ou se já leram
o Eichmann em Jerusalém, que é uma obra da Hannah Arendt, ela descreve quem eram os oficiais nazistas. A capacidade, eles não tinham advogado, eles eram advogados dele mesmo. A capacidade de argumentação dos caras assustou os interrogadores e os juízes. Porque eles faziam aquilo porque acreditavam que aquilo era o certo. Então, quando o Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido surgiu, aquele seria mais um ataque, porque a ideia de formação, ela não passaria por um processo heterogêneo, mas um processo de homogeneização das salas de aula. E o que me deixa muito assustado é que um partido como o Partido dos Trabalhadores, que se diz um partido progressista, tem como projeto a militarização das escolas no Estado. Ou seja, a escola, ela não sabe como lidar com a contradição. Porque eu sempre defendi que todas as escolas, elas são fecundas, mas também ela tem suas contradições. E a escola, na atualidade, ela quer ainda a escola que o Paulo Freire criticou o tempo todo, a educação bancária, a educação sem a liberdade do pensamento. Então, eu fico muito... eu percebo que muitas pessoas que defendem o regime do bolsonarista querem de volta MC, querem de volta ao SPB, não entende que educação moral e cívica foi substituído pela ética, foram substituídos pela filosofia, que dá ao indivíduo a possibilidade de ter o espanto, de tirar sair daquela... Como é um termo que eu gosto muito de usar? Da sua inércia, né? do seu... da aparência. Porque uma das coisas que o Aristóteles vai nos trazer na política, que a grande questão não é você ser justo, mas o parecer ser justo, que é o que o Platão vai trazer lá na República, no tocante, no livro 2, quando ele fala da sociedade do rei filósofo. Então, nós vimos que nós temos hoje um processo histórico muito rico, mas que a gente não sabe como lidar com ele. Eu sempre falo que os movimentos sociais é a última trincheira de sustentabilidade da democracia. Por quê? Nós que estamos nas ruas, movimento negro, movimento feminista, movimentos sindicais, movimento sem teto, movimento dos trabalhadores rurais, movimento indígena. A Constituição nos dá o direito de nos manifestar. Mas teve, recentemente, deputados ligados ao partido do presidente, ao presidente da República, que queria colocar manifestações antifascistas como atos terroristas. Observem a ousadia deles. Pedir fechamento do Congresso é constitucional, mas protestar contra as ações antifascistas seria ato terrorista. A mesma coisa o presidente americano fez nos Estados Unidos. Então, a democracia ela não está em perigo só no Brasil. Ela está em perigo em vários lugares do mundo. Quando pessoas vão para as manifestações, colocando junto a bandeira do Império, da época do Dom Pedro, que é a bandeira da Casa de Bragança, que está na camisa da Sarah Winter, que aparece a bandeira do movimento fascista da Suécia, em carros, nas manifestações em São Paulo, Brasília.
Muita gente não conhece os símbolos, mas os símbolos têm muita força. Da mesma forma que a suástica tem um poder que assusta, outros símbolos começaram a representar, porque eu não vou usar a suástica, porque a suástica é marginalizada, então pode trazer consequências. Mas outros símbolos, como um tridente vermelho e preto, numa bandeira vermelha e preta, ou amarela e azul, que é as cores da Suécia, estão aparecendo constantemente nas manifestações da extrema-direita. Então, o que está acontecendo o que nós entendemos por democracia? Porque a democracia permite até um limite. A democracia, ela permite a manifestação de opiniões, contrárias ou não, certo? Ou a favor. Ela protege a vida. Então, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, e vimos toda aquela comoção de um país inteiro, mas não vimos a mesma comoção quando o menino foi assassinado pela Polícia Federal. Eu não sei o nome dele agora, não sei se é Gabriel. Enfim, a polícia brasileira, ela executa, promove o genocídio do povo negro. Os movimentos sociais ligados ao movimento negro, intelectuais negros, vêm lutando, denunciando, tanto que, por muita pressão, o Ministério dos Direitos Humanos, né, da Damares, da Mulher, Direitos Humanos, entregou as mortes causadas pela ação de polícia, da polícia no Brasil, porque eles tinham tirado do relatório. Então, o que acontece? A democracia no Brasil, hoje, ela não quer atender à Constituição, né? E aí, o que acontece? A nossa Constituição, ela é uma das mais democráticas do planeta. Ela é chamada de Constituição Cidadã, porque a cidadania é a base dela. A cidadania, no meu entendimento, ela é a igualdade de direitos e do exercício de direitos e de deveres. Mas o que nós estamos vendo que, a partir do discurso democrático, muitos direitos estão sendo tirados, principalmente da classe trabalhadora. E esse é o primeiro passo, como bem disse o Júlio, no pensamento do Adorno, de levar a democracia a ser esvaziada. Um dos discursos do presidente, por exemplo, é quando ele diz que é melhor ter trabalho do que ter direitos. E eu vi muita gente endossando isso. Então, a Marilena Chaui, ela tem uma frase que é muito forte, que ela diz: existe democracia e não há direitos, que são direitos universais, não privilégios. A retirada do direito dos trabalhadores e das minorias é o primeiro passo para acabar com a democracia e iniciar a ditadura. Ô Wander, são 11h30, então a gente só tem mais 30 minutos para finalizar o horário, né? Então, tem muitas perguntas aqui e que é bom tentar contemplá-las, né? Tá, ok, eu já estou fechando já. Okay. Então, em 2016, nós tivemos o maior ataque que causou uma fratura muito forte na democracia brasileira. E isso aos olhos de todo o mundo.
Mas essa fratura só aconteceu porque setores que constituem o Estado permitiram, que é os chamados setores que constituem o Estado de Direito, que são as instituições jurídicas e as instituições econômicas e o campo político. Porque o campo político sozinho, ele não tem força. Ele só tem força quando esses três segmentos, o econômico, o político e o jurídico, estão juntos. Então, o professor Felipe Miguel, ele afirma que o golpe de 2016 marca uma fratura irremediável no experimento democrático iniciado no Brasil em 1985, ainda que com limitações e contradições. A ordem banalizada pela Constituição de 1988 garantia a vigência das instituições mínimas da democracia liberal, o voto popular como meio necessário para a obtenção do poder político e o império da lei. Nós podemos perceber que, na atualidade, a democracia ela é um conceito ainda em disputa. Porque quando os bolsonaristas eles vão às ruas e pedem intervenção militar constitucional, e eu ficava me perguntando como é que é uma intervenção constitucional? E isso está baseado no artigo 142 da Constituição, que coloca as Forças Armadas como subordinadas ao presidente, e a interpretação deles é que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Se o STF e a Câmara e o Senado não tivessem um pulso forte, e ele não tivesse o apoio, e ele tivesse um pouco mais de apoio popular, porque ele só tem 29, uma média de 29% de apoio, certamente nós teríamos um novo golpe. E se fosse de interesse também do mercado. Então, ele cria um terror de Estado e uma instabilidade política no país para ir empurrando, como disse o ministro do Meio Ambiente, vão desviar a atenção e passar a boiada. É nisso que aí o Adorno nos chama muito a atenção quando ele vai falar, quando ele traz na obra Educação e Emancipação a ideia de educação contra a barbárie. Né? E, assim, o entendimento de barbárie do Adorno é quando um indivíduo comete uma ação que, seja ela com uma violência extrema ou com determinados comportamentos, que vai contra o processo civilizatório. Então, acreditar que existia uma raça inferior que tem que ser exterminada, né, como durante o processo de campanha do presidente Bolsonaro, quando ele, numa reunião com os judeus, ele faz uma comparação que o negro mais magro pesava X arrobas para uma plateia de descendentes judeus que, na Segunda Guerra Mundial, foram associados pelo nazismo a ratos, a tudo que não presta na sociedade. Uma das características da propaganda nazista, mostra muito a característica daquele governo e também como as pessoas aceitaram, alguns segmentos da sociedade aceitaram aquele discurso. Quando ele diz que, se ele fosse eleito, índio não teria 1 centímetro de terra, ele não mentiu, não, e ele está querendo cumprir isso. Cabe a nós, a sociedade civil, se organizar para combater todo e qualquer tipo de desigualdade. E a educação é esse caminho. Por isso que a educação vem sofrendo ataques. A reforma curricular, ela tem essa característica, esvaziar a formação para que as pessoas se tornem alienadas. Então, nós não podemos perder de vista isso. Bom, eu fico por aqui, e aí,
Eu retomo quando vier as perguntas. Obrigado. Obrigado, Josevando. Realmente, o debate está muito bom, né? Nossa conversa aqui tem algumas perguntas. Algumas foram direcionadas ao professor Júlio, outras a você. Acho que eu vou começar pelas que foram direcionadas a Júlio. O professor Felipe Teixeira, ex-aluno seu, Júlio. É possível efetuar um paralelo entre a realidade vivida na Alemanha da ascensão e estabelecimento do nazismo, quando ele percebeu que a indústria cultural, através do cinema, poderia ser usada para atentar contra a democracia? Hoje, as redes sociais podem ser analisadas como uma parte da indústria cultural que é usada para atentar contra a democracia brasileira? Tem essa pergunta, Júlio, para você. E para o professor Júlio, gostaria de perguntar, que foi James, né? Ou, se for professor, né? Gostaria de perguntar como o ensino superior tem atendido a uma agenda pró-totalitária. É a pergunta de James. Vocês me ouvem aí? Agora vamos tentar ser breve, porque a gente tem 20 minutos e tem mais algumas perguntas aqui, e o chat também está bem interessante. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, bom, todos me ouvem, né? Tranquilão aí, né, Rodrigo? Tá me ouvindo, né? Tá tranquilo. Legal. Eu vou conter minha língua, assim, porque eu falo muito, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Seguinte, com relação... A primeira pergunta foi de Felipe, não foi? Isso, foi de Felipe. Felipe, meu irmão, na paz aí, tudo tranquilo, cara. Seguinte, ele perguntou como é que o ensino superior, isso mesmo, atende a agenda pró-totalitária, não foi essa a pergunta? Não, essa daí foi de James. A dele foi como resumindo, né, se a rede social hoje está sendo utilizada para atentar a democracia. A rede social, ela está sendo usada plenamente, inclusive até para estabelecer governos. Estamos num processo de polarização idiota, que eu considero um processo de polarização. Não que não se deva ter discussões políticas, mas a forma como está sendo isso posto torna isso muito fraco, pobre. Eu estou lançando um card daqui a alguns dias que eu falo justamente sobre a questão de informação, a diferença entre informação e conhecimento, que isso distorceu no nosso tempo agora, que nós estamos cheios de informação e com pouco conhecimento, e que quem produz, por exemplo, uma fake news, conta justamente com a ignorância da pessoa, e é uma ignorância dupla, porque ela produz uma fake news sabendo que é de um tema recorrente, que a pessoa vai se interessar, mas não vai buscar o conhecimento sobre isso e vai repassar. Então, de repente, você até repassa uma informação, as redes sociais têm promovido muito isso, repassa uma informação em que você não busca somente pela busca da informação e não do conhecimento, repassa isso com facilidade. E tem a questão também do anonimato. Então, claro que existe hoje inclusive um filão de mercado de empresas que produzem fake news, e produzem esse tipo de informação. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais voltadas a se ater apenas à informação e não buscar uma maior profundidade. Isso é triste, mas faz parte da nossa realidade. Então, hoje a rede social é, sim, uma ferramenta, principalmente quando se trata de política, de disseminação de regimes totalitários, de defesas de regimes totalitários, principalmente, porque, e aí eu já vou emendar, me permitam emendar já com a questão, segundo de James. A gente busca um salvador. Eu não sei, velho, eu não sei se a questão é cultural, é religiosa, enfim, pode ser tudo ao mesmo tempo, mas a gente sempre busca um salvador. Quando a gente está dentro de uma perspectiva principalmente social, desgastada, a gente busca um salvador. E é um momento de surgir salvadores. É o momento de surgir salvadores. E a rede social está cheia deles. Ou aqueles que já se julgam salvadores, ou aqueles que apontam para um salvador. E na política é assim que as coisas se processam. E aí ele fala, inclusive, até James, um abraço a ele, James, de boaça, cara.
James fala aí também de como é que isso se alia aos professores, à agenda totalitária que está dentro das universidades de ensino superior. Mas não é somente no ensino superior, não, velho. É nas escolas públicas também, no debate, no bar, na rua, quando você vai comprar pão que você encontra com um amigo, esse discurso está sendo alimentado cada vez mais por essa busca do Salvador. Então, o Salvador geralmente é aquele que age com pulso firme, e nós estamos querendo, essas pessoas estão se apaixonando pelo pulso firme. E aí está a maior ameaça à democracia, quando você fomenta essa ideia de um Salvador. As salas de aula estão cheias de pessoas que estão fomentando a ideia de um Salvador, aquele que não vai salvar da política, que vai salvar a política, que vai nos trazer a felicidade. E aí os discursos, inclusive de nós professores, ainda que seja indiretamente, de que tem que acabar com o Senado, que tem que acabar com a Câmara, isso não existe na democracia. Você extingue isso através do voto. Democracia, uma das suas premissas é a participação política através do voto. Então, você extingue isso não através da força. Se tem que se extinguir, tudo bem, se é o seu desejo, mas não através da força, e sim através do voto. E as redes sociais, elas contribuem muito com isso, porque contam com a ideia de informação, que as pessoas estão satisfeitas com a informação e um pouco mais distantes do conhecimento mais profundo. Suave aí. Espero ter respondido aí. Obrigado. Obrigado, professor. Tem algumas para José Evandro, especificamente. Nádia Costa. Professor José Evandro, quando você generaliza, exclui o outro que você elimina de sua fala. Ou seja, você afirma só haver um modo de pensar. Na academia, o que se fomenta é a diversidade, a tolerância, o democrático. Afinal, o que seria democracia? Uma ideologia consensual em que não deixa espaço para outro, mesmo que haja conservadores. É democracia? A questão não é ser democrático literalmente, mas parecer ser justo. Não se está a sair de um extremo para o outro. Não se está a sair de um extremo para o outro. Então, são várias perguntas aí, né? E a opinião da Nádia. E Itamar Souza, né? Como se explica o militarismo nas escolas estaduais na Bahia nos últimos 14 anos do governo do PT? Acho que foi quando o José não estava falando sobre isso. E aí fez essa pergunta. Então, vamos tentar, José, ser breve, porque tem algumas outras aqui que são gerais e que também fomentam o debate. José Evandro? Oi, acho que a questionamento da Nádia, eu estou tentando compreender ele aqui, para pensar como eu vou responder a ela. Quando eu falo do não ser justo e parecer ser justo, que está na obra tanto do Platão e como no Aristóteles, é que é uma das características do político, no momento onde muitas vezes você acredita, ele te passa uma forma de discurso que você acredita, mas que na essência não é aquilo. Isso faz parte também quando, eu não sei se alguém já assistiu alguns documentários sobre os julgamentos dos nazistas, muitos acreditavam no Hitler como ele fosse um cara mais correto do mundo. E só depois percebem que foram enganados, né? Então, quando eu uso, eu não, se eu generalizei, acho que eu peço desculpa, mas a escola é o espaço da diversidade. Quando eu uso o termo heterogeneidade, é porque a escola é esse espaço. A tolerância, lógico que ela precisa, ela é uma dos instrumentos da democracia. Porque eu posso não concordar com a homossexualidade, hipoteticamente, mas eu não posso sair criminalizando ela. Entende? Então, o que nós estamos vendo hoje é muito essa polarização. Eu não gosto, então não é possível de coexistir junto. Então, nós temos setores ligados ao campo religioso, nós temos setores ligados
ao campo que a gente chama da bancada da bala, que tem esse discurso. Ladrão bom é ladrão morto, mas esse ladrão ele tem que ser preto, ser favelado, certo? A mulher, quando apanha, é uma comoção quando é uma mulher branca, mas a mulher negra não, e a partir daí que nasce o feminismo negro. E uma outra questão, nós vimos... Alguém fechou os microfones aí. Fechou o microfone, José Vando. José Vando, microfone. Nós vimos recente o que aconteceu com o ex-ministro da Educação. Homem negro, se dizia pós-doutor, depois se descobriu que ele não terminou o doutorado, depois se descobriu que ele não tem... A dissertação de mestrado dele tem plágio, e também que ele não é pós-doutor, que ele não fez pós-doutorado. Isso viralizou de uma forma tão violenta que quem chama... Eu vi um post do Felipe Neto chamando a atenção disso, porque o Salles e o Witzel também mentiram. Tem denúncia de plágio na dissertação do Moro. A Damares mentiu, mas não teve nenhum estardalhaço como teve tanto com a Joana Dark há 2 anos atrás, como com o último ministro. Eu não estou defendendo o errado, mas a forma de ataque, que se eles fossem brancos, certamente não passariam. Então, quando eu falo sobre conservadores, porque o conservador, ele nega o diferente. Por exemplo, a ideia de família é sempre a família nuclear, o pai, a mãe, mas não os novos arranjos familiares. Os pais, as mães, a avó. Então, nós temos hoje o movimento LGBTQI+, por isso, porque eles precisam que a sociedade aceite eles de forma natural, não aceite porque uma lei proíbe isso, mas que a vida do outro só interessa ao outro, e nós precisamos aprender isso. Outra pergunta de bem. A outra foi sobre a questão de como a questão das escolas militares na Bahia nos últimos 14 anos, mas eu acredito que tem algumas perguntas aqui que sejam mais interessantes, até porque a gente tem apenas 10 minutos, e eu preciso falar a palavra-chave também, que a palavra-chave é democracia, e vocês vão precisar dessa palavra-chave. Tem uma pergunta aqui, José Vando, serve para vocês dois. Uma pergunta de Gabriel Andrade. O Brasil ainda é uma colônia de exploração. Como conseguir nossa independência democrática? E aí tem Jean também, que a gente pode discutir nesse mesmo sentido. A democracia hoje é feita para poucos, né? Então, e James faz uma outra pergunta também, que pode tentar fazer a relação entre as três. Eles perguntam aos dois: o projeto de esvaziamento de sentido no que denominamos democracia se estabeleceu a partir das manifestações por democracia em 2013? Então, eu acredito que essas três perguntas aí, a de Gabriel, a primeira, a de Jean e a de James, vocês podem conseguir fazer uma boa relação aí. Deixa eu ver se tem alguma outra. Aí tem uma de Samuel, foi a primeira, inclusive, que ele fala que nós temos números vergonhosos na educação, com avaliações internacionais, e que, segundo ele, as escolas confessionais e militares apresentam números melhores resultados. Como resolver essa situação, né? Ele compara as duas, ele diz que nós temos realmente essas avaliações, e ele compara com esses dois modelos escolares, né? Confessionais e militares, que são melhores, segundo ele. Como resolver? Vamos tentar ver se a gente consegue fechar vocês dois nesse sentido, porque a gente tem pouco tempo, né?
Então, Júlio, eu gostaria de responder essa do Samuel. Vai na boa. As escolas militares que têm um grande desenvolvimento geralmente são as escolas do Exército, né? Porque das escolas públicas são os institutos federais, né? Que tem um melhor índice de desenvolvimento na nota da hierarquia, né? Do ranking. Eu esqueci agora como é que chama o programa. A estrutura das escolas confessionais são todas escolas particulares. Eu não conheço uma escola confessional gratuita. Se tiver, vocês me digam. Porque a minha filha, por exemplo, ela estuda no Dom Bosco, no Salesiano Dom Bosco. Ela tem uma estrutura de primeiro mundo. As escolas públicas, o público da escola pública, na sua... digamos que 95% dele vem da classe filho da classe trabalhadora e são pardos e pretos e da favela, né? Então ninguém quer um projeto de educação no Brasil, porque até antes na história da educação a gente aprende que quando não existia a escola privada e estudava o filho da empregada com o filho da patroa, as condições materiais eram bem parecidas, né? As condições materiais para se alcançar objetivos. Quando a sociedade brasileira, né, elitista, começa a se incomodar com a presença do pobre do lado do rico, a Igreja Católica oferece a solução, que são as escolas privadas, a chamada educação particular. Então, quando a classe média ela tira o seu filho da escola pública, a escola pública começa a passar por um processo de sucateamento e precarização. E se você chega numa escola pública hoje, ela não atende os mínimos requisitos em muitas escolas, a menos aquelas que são chamadas escolas modelos, da LDB, que prevê, no máximo, 25 alunos numa sala de aula, com a distância de 1 metro para cada um. Então, são uma série de fatores que levam a essa diferença. A escola pública, o aluno, ele convive com toda a desigualdade ao redor dele. E aqueles que vêm das escolas confessionais, porque são escolas privadas, e as escolas militares, que não é para todos, é para alguns, e a educação é direito de todos, mas nessas escolas só são aqueles que são eleitos, né, a esse direito, aparece aí uma das marcas da desigualdade em nosso país. Então, essa questão da educação é um ponto muito importante que a gente precisa estar atento o tempo inteiro. Eu espero ter respondido. Opa. Alô, vocês me ouvem? Sim, sim. Pronto. Eu vou ser mais breve ainda aí. Quando já, de certa maneira, já respondeu tudo, eu vou ser mais breve. Uma das perguntas foi com relação a se a democracia é feita para poucos. Eu diria que não, ela é feita só para os mais fortes, porque a democracia dá um trabalho desgraçado. Você precisa ouvir as pessoas, você precisa colocar tudo em votação, chegar a um senso comum para criar uma lei, criar uma política pública, alguma coisa. Então, a democracia, na verdade, ela é feita para os mais fortes, não para os poucos, porque ela exige uma participação maior. Agora, os regimes totalitários, você entrega tudo na mão de alguém, é uma discussão que seria para depois, né? Porque é que a gente sempre gosta de um salvador. Teria que entrar até na questão religiosa também, mas não é o caso. Lembrando que eu sou católico, mas enfim. Antes que alguém diga que eu estou sendo contra Jesus Cristo, não dá nisso. Mas assim, a gente tem, devido ao imediatismo, entregar tudo nas mãos de um salvador. Amplia-se a possibilidade de um regime totalitário se instaurar. A democracia, então, é uma necessidade da democracia da participação de todos. Por isso que ela dá trabalho de se fazer. Porque ela exige a participação. Então, volta, ela não é feita para poucos, é feita para os mais fortes.
E segundo, com relação aos colégios militares. Eu moro num bairro aqui em Salvador chamado Barbalho e tem um complexo de 3 escolas perto daqui da minha casa e também do IFBA. Então, eu percebo como é o sucateamento dessas escolas. Uma delas é referência aqui na Bahia, que chama ICEA, né? ICEA, o Centro Isaías Alves, que está completamente sucateado. Você tem uma aula de 40, 50 minutos e devido à questão do comportamento das pessoas, às vezes, você tem 15 minutos de aula e o restante você para perdendo a questão do comportamento, você esbarra na questão do comportamento. É assim que acontece porque eu já prestei atenção a isso, já visitei essa escola frequentemente, visito frequentemente e sei como é que funciona a sala de aula. Então, eu acho que eu vou deixar meu filho ir para uma escola pública? Não, porque ela está sendo sucateada. É aquela velha história que todo mundo já conhece, manter todo mundo dentro de uma perspectiva de ignorância é necessário para se manter no poder certos diálogos e certas narrativas. Então, não manteria meu filho na escola pública enquanto ela estivesse desse jeito. Não posso manter. Não haveria por que ter estímulos em mantê-lo lá. Fato. E, por último, a polarização é legal? Não da forma que ela está feita, de forma burra, de forma estúpida, mas a polarização ela é bem legal porque ela deveria ser de uma outra forma, porque é para manter o debate. Por enquanto, ela está sendo uma defesa sofista, não é? Alguém entra com seu discurso e tenta menosprezar o discurso do outro. Aí o outro tem a oportunidade lá, não apresenta os seus parâmetros, as suas ideias, e simplesmente se ocupa em menosprezar o discurso do anterior. E a polarização se torna burra nesse sentido. Eu gostaria justamente de ter uma perspectiva dialética. Eu não quero que acabe a polarização. Pode ter, inclusive, mais partidos políticos, mais ideologias políticas, mas que todas se estabeleçam dentro de um debate. Aí se tornaria mais fecundo, muito mais proveitoso do que um tentando derrubar o outro. Enfim, isso aí. Já estamos no horário, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer o trabalho que Fernando, como monitor, tem feito, né? Muito obrigado, Fernando, pelo apoio que você deu a gente aqui. Agradecer ao professor José Evandro, ao professor Júlio, a todos os participantes, a todas as perguntas. Óbvio que a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, né? Eu peço desculpa, porque foram muitas perguntas, o debate realmente ele é extenso, né? Mas a gente está realmente em uma universidade e que esse debate tem, no mínimo, 2 lados, né? No mínimo, então, assim, eu tentei ao máximo pegar as perguntas e trazer para que a gente, né, pudesse debater, e com certeza imagino que os professores, eles também estão abertos aos convidados, a quem está assistindo aqui, queira conversar depois, por e-mail, WhatsApp, ou qualquer outro tipo de comunicação, né? Porque é um debate que não pode parar pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem um momento que a gente não sabe dizer o que é democracia, né? Então, assim, as pessoas estão perdendo o nosso ganho. Então, assim, a gente voltar para uma questão que você tem 75% da população é a favor da democracia, né? Mais ou menos isso. E você tem 25% contrário a esse modelo que a gente vive. E esses 25% está fazendo tudo isso, realmente a gente precisa discutir, até porque existe um apoio do governo, né? Um apoio estatal, eu diria assim. Então, torna esses 25% com uma voz, diria, maior, né? Então, a gente precisa... e ontem, quem tiver interesse, foi dia 30, saiu um artigo de Bruno Federico Miller, na Folha de São Paulo, que ele fala sobre o modelo fascista, né, do atual governo, quem concorde ou não. Acho que é um texto interessante, um artigo muito inteligente. Eu discordo de algumas coisas, mas é importante que a gente possa ler, né, esses tipos de artigos também, para a gente ver como é que as pessoas estão discutindo isso, né? Então, nós que estamos na universidade, aos alunos, aos professores, eu conversei muito com o José Evandro sobre isso também ontem, né, algumas coisas que a gente acaba discordando, mas isso da própria democracia, da própria universidade.
Então, assim, eu quero agradecer. Se vocês quiserem fechar aí, por favor, em 1 minuto, no máximo, para que a gente também não... Já são 12 horas e 1 minuto. Então, muito feliz, muito obrigado por tudo, pela essa imensa massa que teve aqui para discutir sobre democracia, e que tenhamos mais espaços como esse, que espero que no Campus 11 lá também, Júlio, você possa proporcionar isso, né, e, enfim, que a gente possa fortalecer esse processo. Valeu, velho. Valeu, eu que agradeço a você, Rodrigo, também aí sua participação aí, cara, fundamental. Como é o nome do cara mesmo que estava mediando? Fernando estava... Manda um abraço para ele aí, continuo agradecendo também a organização, muito boa, e o que você falou. Vou plagiar essa ideia de vocês aí desse colóquio, vou levar para o Campus 11 para ver se a gente consegue produzir algo, e espero que com tamanha grandeza aí, com tamanha eficiência, porque eu gostei muito aí de toda a ordem de tudo. E, assim, agradecer a participação da galera. Professor Josevando, você é meu brother, tá suave aí. Foi quem me convidou para participar também, abriu o link com o Campus 5. Ele agradeço muito, meu velho, mais uma vez. Já nos conhecemos há muito tempo. As perguntas também, deixei aberto aí meu e-mail para quem quiser entrar em contato. E só tenho a agradecer mesmo. Valeu? Suave aí. Eu que agradeço, Júlio, a você por aceitar esse desafio. Eu queria fazer um agradecimento aos colegas professores que estão presentes e estudantes também, né, do campus, e a todos os demais. Alguns eu conheço, outros não. James, as suas perguntas me inquietaram muito, né, excelentes colocações, você também é de Itamar. A temática dessa mesa, eu acho que esse momento foi só um momento de provocação, né? Eu acho que a gente precisa trazer esse tema para todos os campos do saber, porque se faz necessário hoje. Nós temos hoje uma crise não só econômica, mas também uma crise política, e precisamos entender essa crise política para contribuir com a superação dela. Porque eu penso que quando nós sairmos desse momento, né, o pós-pandemia, precisa a gente entender o que é democracia, entender o que é o Estado democrático, para não aparecer algo pior do que está aí. Entende? Porque, como o Júlio disse, todos procuram um salvador, né? E eu acho que a gente precisa... Aqui está uma resposta segundo a Wikipédia. Nós precisamos... O que é isso, José? É o Google. Nós precisamos nos debruçar sobre o conceito a noção de democracia, entendendo desde quando ela é pensada na Grécia, para compreender hoje, porque essa mesma democracia, ao meu ver, nas suas falhas e contradições, ela cria as armas contra ela própria. Então, cabe a nós, principalmente os considerados, os chamados intelectuais, pensar um pouco sobre esse conceito, né, para que a gente possa compreender o que está por vir. Porque nos últimos tempos apareceram livros como esse, né, O Povo contra a Democracia, Como as Democracias Morrem, Ódio à Democracia. E esse aqui, gente, eu queria indicar para vocês, quando a gente fala que a educação é algo importante, é que isso aqui não aconteça mais. Quem puder, tiver interesse, tem no YouTube o filme, né, baseado nessa obra, e também essa obra, chama-se O Holocausto Brasileiro, genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Então, imagine só, a pandemia, infelizmente, já matou essa quantidade de pessoas, mas isso aqui era pessoas dentro de um manicômio. E o que é que aconteceu nesse manicômio? Era um momento, ele começa a funcionar em 1903. Então, ele passa ele é aquele lugar para mandar as pessoas indesejáveis. Só que quando você perceberem as fotos, os vídeos que vocês vão encontrar no YouTube,
que tem um documentário do Gabeira também muito interessante, a maioria deles são negros e negras. Então, a política que é a 13ª emenda na Constituição americana, de encarceramento em massa, acontece nos anos 50 em diante, aqui no Brasil também já aconteceu. E durante muito tempo tinha o crime de vadiagem, aquelas pessoas, depois da abolição, né, da escravatura, se cria o crime de vadiagem. Aquele negro que fosse pego sem ocupação, ele era preso. Então, nós temos um tema aí atual para a gente se debruçar, certo? Obrigado pelas perguntas, obrigado pela atenção de vocês, e o nosso colóquio está sendo um sucesso, e acho que vamos encerrar com chave de ouro hoje. Um abraço. Ok, um abraço a todos, que tem mais ainda, né? Tem mais palestras ainda, né, no colóquio, e que vocês possam participar. Um abraço a Djalma, já saiu, a Deise, muito obrigado, Deise, por estar participando. Então, forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, e as perguntas vocês devem mandar por e-mail para Joservando, para Júlio, e que a gente possa aumentar esse debate, né, cada vez mais, e fortalecer esse processo, tá bom? Coloca o e-mail de vocês aí, Joservando, o e-mail Júlio, por favor, ou outra forma de contato que vocês queiram disponibilizar, para que... Já coloquei já. Certo? Tá bom, então. Valeu, cara. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, irmão. Valeu.